Olá, amadinhos. Estamos em Minas com o Giovanni e o Hertos, que vão nos contar, que nos convidaram para nós passarmos os dias observando os fatos aqui, melhor do que eles vão contar, né? Por favor, Tá, meu nome é Ederson, a gente está numa cidade do interior de Minas, estamos a 1.300 metros de altitude, faz bastante frio aqui já, e o motivo do João e a Rosa estarem aqui dando esse presente pra gente é que tem ocorrido algumas aparições ufológicas aqui. Elas foram muito intensas no Natal, entre Natal e Ano Novo, continuaram ao longo do mês de janeiro, no Carnaval, e a gente já vem conversando esses dias todos, mandando vídeos que a gente fez, e a Rosa vai estar aqui com a gente por alguns dias, para a gente tentar uma comunicação mais clara, né? A gente tem algumas comunicações com eles, mas elas ainda são incompreensíveis para a gente. E o Giovanni pode explicar um pouco mais sobre a região aqui, que ele é quase guardião daqui. O local é conhecido como Torre, né? E a torre, algumas pessoas até brincam, né? Falam assim, a casa do Giovanni, eu considero como o quintal da minha casa. É um local que eu venho com uma frequência muito grande. E sempre eu observo coisas, observo luzes, mas geralmente eu sou muito quieto com relação a isso, porque eu gosto de preservar o meu local, eu gosto de preservar esse contato, mas também falta conhecimento. E havia comentado com meu irmão, o Ederson, no ano passado, que era um local ao qual a gente precisava vir para fazer vigílias, porque eu via luzes e a gente havia comentando sobre o assunto. E tivemos a oportunidade aí no final do ano, né, de fazermos essa vigília, ao qual a gente fez aproximadamente 10 dias, aí, todos os dias subindo para fazer. E, cara, foi incrível. Assim, foi extremamente absurdo. E tu tem sensações aqui também? Sim, eu geralmente antes das aparições eu sinto uma leve dor de cabeça, pequenos arrepios e momentos emotivos. Às vezes dá até vontade de chorar, coisas do tipo. Então são situações em que eu sinto. Hoje, por exemplo, assim que a gente começou a subir, eu até comentei dentro do carro, né? Eu estava totalmente arrepiado, ainda tô. Não é do frio, o clima eu sou acostumado com ele. Mas uma leve dor de cabeça, alguns momentos, alguns picos emotivos e os arrepios estão acontecendo hoje. Onde que eles estão, não vou dizer testando, entrando em contato contigo para ver a tua reação psíquica, para ver se consegue se aprofundar. Sim, pode ser. Eles estão preparando, né, João? Uhum. E aqui tem algumas situações interessantes que a gente até vinha falando do carro, que são comuns, né? É um lugar de cavernas, né? Isso. A região, o subsolo é rochoso, né? Predomina aqui o calcário, que é uma rocha, sua característica é a formação de cavernas. É muito extenso, os estudos geológicos mostram que ela é bem extensa, chega a cerca de 60, 90 quilômetros, toda essa formação rochosa. E coincide muito essas aparições com o que a Rosa, nas conversas que a gente teve, que poderiam ser seres intraterrenos, eles habitariam eventualmente essas cavernas, né? E tem relatos de moradores aqui da cidade, mesmo da zona rural, aparições de híbridos, né, de lobisomem. Isso são relatos bem recorrentes aqui nessa região. Né? Inclusive, recentemente, uns 10 a 15 dias, né, Ederson, mais ou menos, num grupo de amigos que nós temos aqui, de WhatsApp, rolou um vídeo onde moradores da zona rural, da região aqui, tá? Eles fizeram um vídeo com baixa qualidade, por não ter conhecimento e tudo mais, mas fizeram um vídeo de aparições de luz. Então, ou seja, as pessoas da zona rural aqui também veem coisas. Então, existem não só os relatos das luzes que aparecem, né, mas uma série de outras situações. Então, lá também são relatadas aqui com frequência. Vamos. E aí, Rosa Maria? Vamos a fundo. Então, como agora a gente vai ficar aqui um pouco esperando. Sim, vamos ficar aqui. Mandaram eu vir mais para trás. Interessante, sabe, gente? Eu nunca tive essa sensação em contato com eles. É alguma coisa como eu não consigo caminhar, minhas pernas são tão diferentes, elas meio que tremem pelo peso que eu tô. Eu não sei. Não sei. Ok. Vamos deixar vir, né, gente? Porque estava chovendo muito na época, né? Os dias estavam chovendo bastante. Então tava uma lama, é uma plantação recente de milho, então uma terra muito fofa, vermelha, muito fofa.
Então nós fomos lá com o intuito de quê? O primeiro fato, a gente viu as luzes, ok. Aí decidimos ir no dia seguinte lá para poder... No dia seguinte não, terceiro, quarto dia a gente vendo as luzes com frequência, o dia que o Gabriel, filho do Ederson, estava com a gente. A gente decidiu ir lá para poder justamente, vamos ver se existem rastros de possibilidades humana. Alguém pisou, um rastro de moto, de veículo, alguma coisa que pudesse ter uma luz artificial. E nos deparamos com uma plantação de milho, com uma terra muito fofa, onde nem sequer a pé alguém tinha passado. O Ederson junto com o Gabriel resolveram subir para uma outra parte, porque eles viram uma máquina agrícola, queriam saber se essa máquina agrícola teria movimentado recentemente ou não, e eu optei por entrar na mata. Só que como havia chovido, estava escorregando um pouco. Chegou num ponto que havia um barranco, e lá embaixo era nítido, tem uma nascente de água bem nítida, e é engraçado que daqui de cima a gente olha, ela é uma mata bem fechada, vocês vão ver amanhã, ela é uma mata bem fechada olhando daqui, e lá tem uma clareira no centro. Isso também foi bem nítido para mim. Eu lembro que o sol penetrava com facilidade no centro da mata, justamente onde tinha essa nascente. Movimentação de animal, rastro no chão assim, de cutia, de paca, de qualquer outro animal eu não vi. Tatu, nada disso eu não vi, mas pássaros tinha. Havia um pássaro sim. Então a mata ela é uma mata ciliar de uma nascente, então tem uma nascente de água lá. Então, isso foi o que mais... Mas o que mais impressionou foi isso, foi que a gente chegou no local e falou assim, não tem rastro recente, assim... Depois que plantou o milho, ninguém voltou lá não. Depois que... E o milho foi plantado por máquina, né? Então... O terreno estava com uma característica, assim, que pelo menos... Há menos de 3 dias, ninguém havia pisado no terreno, né? O terreno estava trabalhado, arado e cultivado, mas não tinha mesmo. Não tinha presença humana ali. Não tem fiação. Não. E aí de lá nós viemos para cá e o Gabriel, meu filho, ele estava um pouco assustado, assim, porque antes das naves aparecerem, ele estava um pouco assustado porque as luzes já haviam se manifestado. Mas ele já tinha se convencido porque ele reconhecia que onde as luzes estavam aparecendo era onde a gente tinha estado mais cedo e que realmente não tinha ninguém lá. Né? Mas o ponto alto daquela noite foram as naves. Continua, amado, continua. Tá filmando, Oscar? Tá vendo uma suave onda. Sim, não, e foi uma forte, forma... Tá, não tá filmando, né? Aqui, agora sim. Isso, aquela arrepiado, emotivo e o vento. E a temperatura caindo. Essa característica. A temperatura ela diminui muito mesmo. E naqueles dias tinha névoa, João. Assim, de repente, isso aqui fechava que você não enxergava o carro. É isso aí, a temperatura começa a cair desse jeito e vai esfriando, e aí começam a surgir as manifestações. Alguém quer se comunicar? Eu saldo a natureza, a terra, o ar, os vivos, saldo os mortos, saldo os extras e os intras. Se tiver alguma energia, seja qual for, que vier em paz e queira se comunicar, pode vir que estamos aqui. Na objetiva, direta. Eu sou o João. Eu sou a Rosa. Eu sou o Ederson de Melo. E eu sou o Giovanni de Melo. Viemos em paz, sem conflito, entender essa comunicação entre vocês e nós. Além disso, João, aí existem relatos de outras pessoas que frequentam aqui. Tem um amigo que já se desceu correndo daqui, porque essa luz veio de encontro com ele. Então, eu tenho situação de outro amigo que já viu um ser correndo num gramado, num local que vocês não conhecem ainda, mas depois eu posso mostrar para vocês. É aqui próximo ao lado, ou seja, um local onde nem um ser humano consegue correr. Então, assim, tem algumas aparições aqui diferentes. No dia que estava essa sonda com as duas cores, que é a de luz branca e a de luz vermelha, a gente conseguiu estabelecer uma comunicação no sentido que ela respondia aos nossos chamados. Posso tentar. Quando a gente perguntou, então tente. Quando a gente perguntou pela luz vermelha, é como se a gente sentisse telepatia, né, Giovanni? Se ela ia surgir, dali a pouco ela surge. 33, né, Eric? 33.
operado pelo meu mestre, sustentado pelos meus ancestrais, sob o comando de todo o universo, na paz e nas leis cósmicas. Esse peso no corpo é... O corpo de vocês é diferente do deles, né? Sim, Entendi. Totalmente. sim. Nem por telepatia administrar um corpo. É como Dona Rosa sente ele. Eles estão sentindo a Dona Rosa e estão tendo essas reações contrárias em seus corpos. Certo. Então está tendo uma Identificação. identificação. Está acontecendo isso, certo? Uhum. O resultado na Rosa é justamente sentir o corpo deles. E ele sentia a Dona Rosa. E eles estão sentindo... Ah lá, Giovanni. É aquela luz ali que respondia o chamado do João. Aquela lá em cima. Uma amarela que você viu? Eu João? vi, eu vi. Foi na hora que o João foi mandar o sinal que você pediu, ela apareceu. Agora viu, apareceu agora. O terceira João vez. fica de costas, não vai ver. Se eu tô... E nós já mapeamos no Google Maps, não tem estrada. Ali não tem. Ali eu vi bem Não, forte é amarela bem forte, ali. exatamente. É na hora que você estava falando dessa sensação de troca de Rosa, corpos. a câmera não filma lá. Lá é muito... Ah lá, Eu tô- novamente, ó. ah lá, Novamente, ó. Ó, uma segunda. Tá vendo, João? Olha lá. Olha só que absurdo. Olha. É isso aí. Salve, vem. Olha isso aí. só. Ah, estou filmando. Muito fantástico, né? Muito fantástico. Ali não tem nada, Não, tenho não, certeza. não tem não. Não tem estrada, não tem nada. Tem não. Tem não. Nós já vimos no Google Maps, já mapeamos Ali não tem nada. tudo. Olha lá, aqui olhando no binóculo, não tem facho. Tem nada. Não tem facho. Ah, você pegou o binóculo? Tem nada. Então chega mais perto. Ou vocês têm medo do cajado? Não. Ah, não, bom, não é vocês. Não é com vocês que ela está falando. Não. Ou vocês têm medo do cajado? Cajado é um símbolo de ordem. Tá bom? É um símbolo de ordem, um cajado. Então, se é um símbolo de ordem, existem regras em todos os planetas que o planeta Terra se perdeu, mas ficou como símbolo cajado de comunicação e de elos entre nós, né? Então pode chegar mais. Tô filmando. Isso, vem, pode vir. Lá, então, não tem nada. Não. Ali não tem nada. Ali você não está filmando carro, casa, fábrica. Se fosse É carro, porque se fosse um carro, você não embora. Tinha ido embora. É absurdo. Se você quiser usar o binóculo, você vai ver a intensidade de luz. A primeira aparição foi exatamente no momento que o João foi até ali na frente para mandar o código seu. Aí ela acendeu. No exato momento. Se você quiser ver o binóculo, como que é absurdo. Isso é uma sensação de que são intras, Rosa? são intras, São intras. são intras. Vocês foram nesse lugar já? Não. Então é lá que nós temos que ir. Lá nesse lugar, não. Ali a gente tem que olhar amanhã no computador para ver como que a gente chega É até lá. nesse lugar que nós temos que ir, ou bem mais próximo. Eu estimo que ali a gente deve estar já a uns 60 quilômetros daqui, ô Giovanni. Chegou a 20, não. Você acha que ali é... Deu 20 linha reta, né? Ali? Agora fiquei boa das pernas. Ah, que maravilha. Viu como eu não vou interferir? Você quer sentar? Agora eu vou sentar porque, puta, passei mal. Então pode sentar. Vocês situaram bem para poder achar amanhã aquilo lá em Sim, Amadinhos, eles têm, Rosa. Sim, não, a gente sabe, sabe onde é. sabe? Sabe. Nós vamos amanhã lá. Está acontecendo que, claro, tem pequenas as sondas, como ele disse, mas o ponto-chave é lá naquele morro. Naquele morro. Não, nós vamos conseguir chegar até amanhã. Vamos, sim. Vamos. O ponto-chave é naquele morro, viu, João? Se preferir sábado, a gente vai sábado, que aí o Giovanni consegue com a gente. Isso, não, pode ser sábado, claro. Porque a sensação que eu tive, ele tem uma boa percepção. Aqui são sondas e lá já é o... Ou já é o quê? É um portal. Não, portal não, é a entrada, Rosa. a entrada A entrada da caverna, da caverna ou de alguma coisa. certo. Interessante que ela parou de se manifestar, né?
Sim, nós sabemos que existem essas leis, porque nós somos de genética e teve uma nave que trouxe essas leis arcadianas para o planeta. Mas, Rosa, os irmãos aqui também têm uma genética ligada a eles. Claro que tem. Tem sensibilidade muito boa, tanto é que eles se comunicam por eles, né? Os outros ficam mais longe. Não, e a reação é no Não. momento do contato, que faz todo sentido. Um toquezinho para ti, amado. Giovanni, de acordo com o que tem essas reações, vê o que fica de sentimento. Qual é o sentimento que tu tem depois dessas reações? A única sensação que eu tenho, para falar a verdade, eu não fico com uma sensação de algo, ou de paz, ou de alívio, ou de nada. A sensação que eu fico é de que, por algum motivo, eles aparecem para mim. Isso mesmo. E eu falei isso pro meu irmão da última vez, cara, eu tenho um respeito tão grande com relação a isso, que eu não faço questão de filmar, eu não faço questão de falar. A primeira vez que eu filmei foi ele comigo aqui no final do ano. E na família nossa, por parte materna, todo mundo tem relato. Minha mãe mesmo tem muito relato. Vários parentes que tem uma facilidade, tinha uma facilidade muito grande de conviver com a natureza de uma forma muito solitário. Então nós tínhamos, por exemplo, um tio nosso, irmão da minha mãe, ele era aquele ser humano que chegava aqui, se você falasse com ele, eu quero naquela luz, ele falou assim, não, nós vamos lá e nós vamos em linha reta aqui e nós vamos chegar lá. Ele é desbravando isso aqui, sem nada. Então, ou seja, ele tinha uma facilidade de andar no meio do mato, de passar nos lugares, como se a floresta, como se a mata, como se os bichos protegessem ele, deixasse a relação. A relação dele com a natureza era muito de simbiose. Uma coisa muito absurda. Bonito. Ele via seres, né? Ele saía à noite para caçar, quando ele voltava, Uma pena que não foi. ele via seres que ele batizava, que ele não sabia identificar que seres era aquele, mas era muito comum. Ele falou, não, eu estava em tal lugar, eles tinham o que eles chamavam de folha de franja, a gente não sabe o que é. Mas ele sempre voltava e era nítido, ele não mentia, a gente sabia que aquilo não era uma invenção da cabeça dele, não. Assim, a comunicação dele com os cachorros era no olhar. Ele conversava com o cachorro no olho. No olho. O cachorro entendia. Ele gostava muito de caçar. Então ele era um matuto mesmo. Então aquele cara que gostava de caçar. Gostava muito de pescar. E os cachorros dele entendiam ele no olho. Ele chegava a contar histórias absurdas. De que ele estava sozinho em tal local com os cachorros dele e que o cachorro viu uma coisa que o cachorro gritava de medo. Ele sabia que o cachorro estava com medo. Né? E ele não via, mas o cachorro via. Então, tinham vários relatos nesse sentido, de coisas dessa forma. E ele fazia isso tudo sozinho. Ele nunca chamava amigos para ir junto com ele, era muito só ele também. E tem um irmão dele, e eu tenho uma história com esse, é a história do lobisomem. Né? Ao qual ele viu o lobisomem e é o relato que ele conta de como que era o ser. Né? Então, parecendo um porco gigante, né? Muito grande, parecendo um porco. Então não tem aquela relação que parece com um cachorro ou coisa do tipo, ou parece com um lobo, né? Ele relata que parece com um porco muito grande. Então ele já teve o contato com o lobisomem, se escondeu, e conta essa história, vindo de uma pescaria sozinho. E o cara que gosta de pescar, continua pescando sozinho. Ele pega a varinha dele de pescar, as coisas dele, e vai pro mato uma hora dessa assim, vai sozinho. Nossa. Sem medo, sem preocupação. Então a nossa família tem. E com certeza deve ter tido outros tios da minha mãe. Olha, isso é genético, hereditário. Você disse que o teu tio era... Matuto. Eu não quis falar, mas os matutos, que a espiritualidade, que os estudos acham que não, são os que têm mais preparo de comunicação, porque eles são puros, são verdadeiros e deixam fluir a herança genética. Esse negocinho de estudo, de religião, de tradução, não chega nem aos pés do matuto. Ele era um ser humano que vivia com muito pouco, então a questão financeira para ele era algo que não importava. Não. Então, era aquele homem que trabalhava simplesmente para subsistência mesmo. Ele trabalhava para comprar aquelas coisas que ele não conseguia, fora do trabalho. Ele morava na zona rural e era muito comum, assim,
minutos antes do almoço, quero fazer uma carne. Ele ia no rio para buscar um peixe, mas assim, como quem vai ao mercado. Isso para ele Uma certeza de que ia trazer. era natural. Era uma certeza de que ia trazer. Ele olhava a natureza me provê. Isso era algo que assim, era espantoso. A palavra que eu posso dar é que era de espanto, porque ele era uma coisa que ele fazia aquilo todos os dias com um prazer absurdo. E é como meu irmão falou, ele tinha essa situação. Hoje é um domingo, eu quero comer uma carne. Então, se fosse uma pesca, se fosse uma caça, ele tinha certeza absoluta de que ele ia chegar com aquilo para casa. E aí, Rosa Maria, hein? Não, é a minha tese, Você viu né? por que eles são contatados se não está na genética deles? Claro que tá. Nossa Senhora. Ah, fazer cursinho. Vamos fazer cursinho, vamos meditar. Daí eles ficam criando essa confusão que está aí. O Joldo conseguiu. Filmei, bem filmado. Tá, então- Piscando. O tio, né? Não se preocupou com a sociedade, não se preocupou com o cheiro, não se preocupou. Estava forte a genética dele, a raça de sobrenatural. A cultura dele não foi a cultura religiosa, da cultura, desculpa eu dizer, da higiene, não foi nada. Ele viveu a sua própria história, geneticamente sustentado. Nunca estava sozinho. Sim. Esse aí não. Sozinho Ele anda. tinha esses seres que ele relata que ele via na natureza. Ele apelidava, né? Eu não ele lembro dava os o nome. mas ele dava os nomes. Mas ele não relatava isso com medo, ele relatava quase como se tivesse encontrado um amigo. Ele falava que tinha visto aquilo, alguém perguntava assim, mas não é assustador? Não, foi o fulano de Não. tal. É. Passou ali, eu vi, os cachorros latiam, ficou com medo. Para ele aquilo era natural, ele vê esses Sim, seres porque na natureza. ele herdou. São os elementais, né? São os elementares claro. que todo mundo fala. Isso para ele não tinha. Aqui em Minas é muito forte, foi onde a gente filmou cachorro. aquele gnomo, né? É, nós filmamos um gnomo aqui. Eu acho que eu já vi Tá esse gravado. vídeo, sim. Reproduziu exatamente o que o Giovanni e o Ederson falaram. Exato. Né? Quer dizer, exatamente, caiu a temperatura, né? Deixa eu botar aqui. Caiu a temperatura, teve as sensações, né? E apareceu a luz, quer dizer, fez a comunicação, você mandou a sua mensagem A também. gente tem um código também que a gente Né? percebeu Um que código. que ocorre entre deles com a gente. Eu consegui, eu dei um zoom e consegui, tá claramente aí, né? E esse lugar, conforme o Giovanni falou já, esse lugar, Giovanni, só para ter aqui de novo, vocês já mapearam e ali não tem nada. A última vez que nós viemos, né, a gente veio com computador, com internet, com tudo, para que nós pudéssemos usar então aí o Google Earth e outras ferramentas para que a gente pudesse mapear. Então, inicialmente a gente identificou, né, qual seria o posicionamento, né, norte, sul, leste, oeste. A primeira coisa que a gente fez foi com relação a isso. E mediante o conhecimento que eu tenho e que o próprio Ederson tem também, a gente conseguiu então verificar essa posição. Onde essa luz apareceu hoje aqui, agora à tarde, nós já verificamos essa luz porque ela já apareceu outras vezes para a gente. E a nossa maior preocupação é se houvesse ali uma estrada, para que se caso fosse então a luz de farol de carro, alguma coisa do tipo, e não tem, né? Com o uso do binóculo à noite, que é o uso do binóculo para poder identificar se existe algum facho de luz, porque a luz geralmente ela não emite fachos. Então, ou seja, sempre que ela aparece intensamente forte e sempre parece que ela está apontando para a gente. É como se houvesse um facho, ele seria direcionado a mim, né? E não lateralmente ou coisa do tipo. Então, ou seja, e a luz não se movimenta. Ela simplesmente ela acende, ela fica intensa naquele ponto, então, ou seja, ela não tem movimento. Então, sempre acontece dessa forma. É sempre desse jeito que aparece a luz. Então, ali não. A pergunta inicial é se tem alguma coisa ali. Não, nem vila, nem casa, nem estrada, nada. Rosa, e o recado telepático qual é? Para a gente se aproximar mais. Se aproximar mais de lá. Então, assim, à noite o que a gente tem aqui é São João del Rei, Tiradentes, Prados, Dores de Campo. No primeiro dia já tivemos surpresas e uma forma deles dizer chegue mais perto. Chegue mais perto, exato. Chegue mais perto. Então, isso que nós vamos organizar nos próximos dias. Exatamente. Muito obrigado, viu, pelo acolhimento aqui, por dividir muito conosco a experiência de vocês. Não, à vontade. Isso E aí. tem muita coisa ainda.
Salve, gente. Segunda noite aqui na nossa vigília ufológica. Já tá com os equipamentos aí, Rosa? Tô prontinha. É? Tô à espera. Ó, quentinha, Ah, roupinha. sim, né, meu bem? É, ó, Cuidou direitinho de mim. isso mesmo. Joia, Aí o pessoal. Helder. Hoje tá bem mais frio que ontem. A gente trocou um pouco de lugar, a gente deslocou uns 200 metros de onde a gente estava ontem para ter uma outra visão. E igual o Giovanni, meu irmão, comentou, a gente já teve algumas demonstrações e estamos aqui na expectativa de que vai ser uma noite muito semelhante à de ontem, que foi magnífica. O Giovanni falou na live, mas eu vou pedir para ele repetir mais ou menos que região é essa que nós vamos lá amanhã. Nós vamos num local que a gente conhece aqui como Mata do Ribeirão. Acho que está suficiente. Por enquanto a gente não quer divulgar o local. O local ele é formado, na verdade, por a formação rochosa calcária. Existem alguns ribeirões que formam uma série de cachoeiras e possui também algumas mini cavernas, existem muitas nascentes mesmo. Então, de acordo com a luz que a gente viu, por eu conhecer o lugar, por fazer alguns passeios de jipe na região, às vezes de bicicleta, até mesmo a pé, eu já tenho mais ou menos uma ideia, né? Talvez a mais próxima possível e que a gente consiga chegar também, né? De carro. Mas uma coisa eu disse, não é uma nave. Hã? Não é nave. Não Nave mesmo não. Certo. Mas já tem um contato. Não, hoje não. Ontem eu tive agora não. Não. Porque eles pediram pra gente ir lá, né, João? Não sei se vai ter. Eles mandaram a gente ir lá. Eles não disseram volte aqui. No outro lado de lá não tem cidade. Onde? Desses morros aí. Atrás desses morros interfiram na nossa visibilidade, não. Não. Tem cidade, nós não vão interferir. Elas não chegam a refletir nem nas nuvens, tão distantes que estão. Ah, tá, é isso que eu queria. Não. Ó, Rosa, pra facilitar pra você entender. Olha lá, Essa... olha lá, gente. Chove. Aparece. Olha lá. Bem Olha lá, mais. ó. Bem, você É isso que tem alguma coisa errada. Quando eu tento entrar em contato, apaga. Apaga. Duas vezes aconteceu isso agora. Olha lá, Rosa, novamente, ó. Querendo comunicação, Rosa. Ah, está se movimentando, João. Tá bem. Mas ela não. Mas marca esse espaço aí que nós vamos aí também amanhã. Ali, aqui embaixo. A estrada que nós viemos. Mas lembra que tinha muito carro subindo e descendo. A luz, ela não... não dissipa a luz. É como se fosse... Ela não emite luz, ela não emite luminosidade. Ela é só... Pô, eu tô fechada só... Então, peraí, pra fechar era só 45 minutos. Tem alguma sensação, Rosa, em relação a essa luz que está aqui à sua esquerda? É a mesma sintonia da outra. É a mesma sintonia da outra. Por que nós estamos olhando pro chão e não para cima, né? Porque é interessante isso, mas não é no céu? Não. Não é nave. Então, deixa eu aqui. Como é que é, Rosa? Não é nave. Não é nave aqui. Não é nave. Isso você já percebeu? Tranquilo. Primeiro, uma nave não paira, não fica tanto tempo na mesma rotatividade, na mesma velocidade, porque nave é como um avião, tem rota. Vamos ver o que é. Pode ser um hidra, uma sonda, mas nave não. Tá, e a história da Cambona, como é que funciona? A Cambona é o seguinte, a minha mãe, né, meu pai também, mas no caso a minha mãe, a gente percebe que essa ligação nossa com esses tipos de avistamento, eles são relacionados à família materna. Ela, quando criança, junto com os meus tios, era muito comum, eles moravam na zona rural e era muito comum, na tarde, assim, alguém, um dos irmãos da minha mãe ou até os
pais dela, alguém gritar e falar assim, olha lá a cambona tá lá no pasto. E o que é a cambona? A cambona é uma iluminação muito usada na roça, geralmente ela é feita de bambu, onde se coloca querosene e você coloca um tecido e acende um pano, para que você possa iluminar, para você caminhar na roça, no mato à noite, né, tem uma iluminação muito boa. Como eles não sabiam identificar e a luz era parecida com a cambona, eles davam isso e falavam assim, olha a cambona, só que eles falavam, é aquela cambona que ninguém está carregando. E eles ficavam horas observando aquilo, mas ninguém se incomodava não, eles nem se assustavam, não fazia associação se era um bicho, se era um avistamento. Mas o mais interessante é que lá da casa dos meus pais se avista aqui. E é comum minha mãe subir até a cobertura da casa à noite, seja até mesmo para tirar uma roupa do varal, colocar. E ela desce, falando assim, hoje a hora que eu estava lá em cima eu avistei as luzes. Aí alguém me perguntou, qual luz? Aquela que a gente, quando era criança, falava que é a cambona, estou vendo ela lá no morro, que é exatamente aqui onde a gente está. Que uma nave não é constante dessa forma. Ela é esporádica, pode ver. Tem alguma coisa aí diferente. Olhando para o binóculo, João, não é um ponto como se fosse arredondado. Se fosse uma luz acesa, uma luz comum, nós teríamos um ponto arredondado, fixo. Não, ele é comprido. Ele é extremamente comprido. Ele não é um ponto arredondado. Olha, colocando o binóculo, eu consigo olhar nitidamente ali. Exatamente, como se fosse uma lâmpada antiga fluorescente, aquelas lâmpadas de 1,5 m, 2 metros, palito, exato. É como se fosse, só que ela não emite a luz de uma lâmpada. Ela não clareia em volta, ela não tem iluminação ao redor dela. É somente essa coisa iluminada. É uma coisa iluminada, como se até fosse uma outra luz que estivesse clareando ela. Não é nem uma situação. Ela não emite, nem nada. Ela não emite nada de luz. E ela é comprida. Agora, ali, tu tá com binóculo, tu sabe lidar melhor. Foca aquela luz lá. Aquela luz. Por favor, que é a mesma que tem aqui. Eu estou A observando. luz do facho está virado para nós. Tá? Ele não é lateral nem nada. E existe um facho. Ele é totalmente direcionado a nós. Ó, totalmente. Tá nos olhando. Giovanni, aqui, perdemos. Ó, o facho está nos olhando. Perdemos a luzinha? O facho está direcionado a nós. Mas não é a nave. Não. Rosa, dizia que não é. Você falou que não é nave, mas tu sente alguma coisa que não é humana? Ou tu sente humano lá naquela luz? Não vi humano. Não viu nada humano. Por isso que eu disse, a gente pode ser uma sonda, Você mas... está lidando com algo novo, Rosa? Tô. E isso, querido, gostei da tua compreensão. É algo novo. É um pouco incompreensível ainda. Ainda não está traduzido. Eu acho interessante você estar falando isso, Rosa, porque ontem você falou isso. Você falou da sensação, nunca vivi essa sensação. Não é espírito, não é nave. E é uma sonda, se é uma sonda eu não conheço. É algo novo. É algo novo. Uma experiência nova, bacana. Porque vocês observam que é uma coisa contínua. Contínua, sempre que vocês vêm aqui, vocês vêm. Não, eu estou dizendo para vocês verem que não é uma nave, porque aparece constantemente. A nave ela tem um momento, porque ela tem rotas. Outra característica. Não, eu acho que vocês não entenderam. Espera um pouquinho, parem de questionar. Nós não estamos, não é que não seja algo sobrenatural. É. Agora, não é nada das nossas teses, nem das de vocês, nem nossas. Nós estamos falando duas coisas, Rosa. Uma coisa é lá e outra coisa é aqui. Ali eles estão vendo num lugar onde não tem nada, tem uma luz, aonde eles conseguem com o binóculo ver que é parece algo comprido, é um ser, você falou, né, Giovanni? É uma sensação que dá, acho que como se fosse... Claro, como é se fosse sobrenatural, nós estamos falando sobre... Independendo do que seja, é algo sobrenatural. Ô João, não vai sair disso. Não vai sair disso. Então nós vamos ficar, olha, apareceu, brilhou, tá? Não sai disso. Olha lá, João. Olha lá.
Olha lá como tá forte. Não vai sair disso, né? Olha lá. Não vai sair disso. Vocês não vão. Não vai sair disso. Eu sei, eu tô sentindo vocês. E outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui, a gente não brinca. E vocês estão brincando. Olha que eu vou chamar a nossa amiga, tá? E ela serve para vocês também. Tá? Ela serve. Eu vou chamar ela para botar ordem. Vou chamar. Vou chamar a nossa amiga. Ou vocês se organizam ou eu chamo ela. E ela tem. Tá? Eu vou chamar a nossa amiga. E se você for não importa o tipo de ser que é, ela tem. Presta atenção no que a Rosa tá falando. Tá no comando. Tá? Ela tá no comando. Vamos lá que eu já também já cansei de ser boazinha. Vocês querem... Vamos lá que eu vou chamar a amiga. Tá? Não para vir aqui, para ir aí botar ordem em vocês. Vocês querem alguma coisa? Ou vocês só querem correr as pessoas daqui? Tem uma áurea vermelha, Giovanni? Tem. Tem, né? Ah. Eu vi aqui. Vocês são seres energéticos, Olha. seres que não têm corpo, eu diria, Olha a áurea alma vermelha, de seres energéticos, ou vocês têm corpo e estão exalando essa energia através do corpo? Eu vou chamar a amiga. Vocês não estão sendo legal. Me dá o cajado aqui, João. Por favor. Terra é nossa. Somos humanos com nossos erros e nossos defeitos, mas a terra é nossa e nós vamos protegê-la. Jogou água na brasa, né? Como se ela tivesse adentrado. É não. Como se ela tivesse aberto no local. Ela não simplesmente apagou. Tá? Mergulhou, né? É como se ela tivesse entrado. Foi ficando aquela luz assim, só o facho para fora, até que ele foi como se estivesse indo embora, aquela luz foi perdendo intensidade, até que você. Quem estiver ouvindo, não é para vocês, não se preocupem. Eu não passo o trabalho que eu passo, o sacrifício que eu passo e a renúncia para deixar a coisinha aberta. E aí, Rosinha? Depois de 2 noites de vigília analisando os pontos que foi mostrado e observado, agora nós estamos indo durante o dia ao local desses pontos. Nós vamos ver o porquê vários pontos que ficaram não em aberto, mas ficaram para ser mostrados, para dar mais conteúdo, mais explicação, para que fique claro o processo para vocês, queridos. Mas a região aqui também as pessoas conhecem como Glória Santa Inês. É uma região de zona rural, a gente vai estar mais ou menos uns 20 quilômetros mais ou menos da cidade que nós estávamos avistando as luzes. O objetivo aqui é visitar uns locais em que as luzes surgem. A gente vai falar especificamente. Ou a proximidade, a proximidade de onde surge uma das luzes. Vai passar sobre ele agora, bem na frente aqui. Uma sensação já, Rosa? Hã?
É? Os sobrinhos estão fazendo mais ou menos o que ele fazia, claro, com outra tecnologia, 4x4. Sem meia, Rosa. Nossa, estava me atormentando. É como se eu tivesse... Por hábito, né? A ocupação ela não se dá no alto dos morros. Sim. O proprietário tende a construir próximo à água, né? Você vê que a gente deve ter nascente. Sim, Vai sim. ter um filete de água aqui. Isso é um facilitador quando a gente está vendo as luzes, porque as luzes de alto de morro, Sim. a gente já tem aí um indicador que ela não é de propriedade rural. Certo. É uma outra luz. Ou é de algum sinalizador, de alguma antena, mas de propriedade rural de casas, muito raro. Entendi. O que ele entende é o seguinte, se ele construir no alto do morro, ele vai ter dificuldade em levar água até lá, ele vai ter dificuldade em levar energia elétrica até lá, ele vai estar num local desprotegido, então, ou seja, com relação às intempéries como vento, chuva forte, raios, coisas do tipo. Então, assim, é muito difícil a gente encontrar situações de pessoas que residem na zona rural aqui, que tenham suas casas no topo do morro. Sim. Que é algo, por exemplo, sempre que a gente encontra luzes em linha de horizonte, a gente descarta muito a possibilidade de ser uma luz artificial. Porque justamente assim, é muito raro, a não ser que seja uma capela. Sim, as capelas geralmente são construídas em locais altos, ou torres de sinalização, coisas do tipo podem ser, mas aí a gente já consegue durante o dia visualizar se tem alguma edificação, alguma coisa do tipo. Sim, nós estávamos vendo através do lado direito e do esquerdo. Já Nossas costas, vou parar o carro mais alto aqui e a gente vai. Aqui é onde estava uma das luzes. Essa região. Sim, eu sei que é por aqui sim, mas mesmo sendo por aqui a coisa é bem... Então vamos lá, vou parar aqui na parte mais alta. Com o mapa aí Helder. Isso, João. O objetivo nosso aqui, porque a gente chega na região assim, as estradas elas ficam muito locais, né? Aham. E às vezes elas mudam com o tempo também, né? Fica mais rodada, menos rodada. Como a gente precisa trocar aqui de ponto de morro, vamos dizer assim, a gente estava tentando identificar aqui o melhor caminho para chegar naquele segundo morro, porque a sensibilidade da Rosa também apontou para irmos para lá. Uhum. Da torre. Aqui. Nós estávamos. No meio dos dois lá? Dois morrinhos lá. Só para um pouquinho. Para o último morro lá. Só um pouquinho. E aqueles dois montinhos ali. Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí. Tá lá, bem atrás aqui. Certo, tá bem no meio do Lá é vídeo. onde nós estávamos que a gente viu as aparições das luzes. Perfeito, Esse morro. Não, esse morro é legal, mas a rosa aqui. Não. perfeito. Lateral, que é o morro mais alto ao fundo Você lá. consegue localizar ela bem aí, João? Sim, lá no fundo? Lá no fundo. Nossa senhora. Mais alto aqui, ó. Aqui, João, seria o ponto, João e Rosa, que seria o ponto mais longínquo que a gente conseguiria ver de lá. E é aqui que se vê a luz? Ô, Rosa, provavelmente aquela luz à direita que comunicou com o João na quinta-feira à noite, Aham. na hora que o João usou o cajado e deu os comandos, aquela luz que comunicou com ele e comigo, ela provavelmente ela teria vindo dessa área, desse Eu pedaço. também acho. Tá? É, Rosa? Aqui eu sinto, a coisa é aqui. Exatamente. Foi onde a Rosa falou, eu quero ir lá. Então assim, nós chegamos no lugar, é próximo, Rosa. Eu acho que tem que dar uma paradinha aqui, João. dar uma parada aqui. A gente vai parar, descer. Pra gente. Bom dia. Alvimar, nós somos do Caça Fantasma Brasil, o canal no YouTube. Eu posso filmar, você autoriza usar a sua imagem? Pode ser? Olha só. Ederson, nosso amigo aqui inesperado, Alvimar. Mas é muito interessante nós termos encontrado com ele, porque a gente teve uma conversa a respeito do caminho novo, caminho velho, que a gente falava da confluência dos dois caminhos, e que como que nesse vértice a gente tem uma região que ela não tem presença de cidades, né? E o mapa dele mostra exatamente isso pra gente aqui, ó. A gente tem a confluência do caminho novo e do caminho velho, e quando a gente vai para a região do norte, há muitas cidades. E bem nesse vértice aqui, quando a gente olha para o sul, né, isso já lá na virada do século XVII para o XVIII, essa região onde está tendo as aparições é uma região que curiosamente não tem cidades, né? Se a gente está para lá, a gente vai ter Barbacena, Carandá, e tudo muito perto uma da outra. Quando a gente chega, né, na borda da mata, vamos dizer assim,
que bifurca, aí a gente vai ter São João del Rei para um lado, começa a migrar para o outro, Santos Dumont, Juiz de Fora. E esse vértice, que é essa região que a gente está, ele vai ter cidades, mas elas estão distantes. Você vai andar um trecho longo em linha reta, que não tem cidades, nem se você anda de bicicleta, você pode confirmar isso pra gente. Que é assim, para lá a gente tem as cidades muito próximas das outras. Essa região aqui não. Você vai descer aqui em direção ao sul, assim, montanha, estrada. Você vai ter estrada rural, estradas asfaltadas, mas você não tem cidades. Muito obrigado, viu, mano? Nada aí. Muito obrigado a vocês. O seu mapa aqui, muito bonito. Esse é da Estrada Real, Mapa né? da Estrada Real. Ó, muito show, ó. Muito obrigado, viu? Nossa, foi bem oportuno para nós aí. Então, é legal. Diante das medições que a gente fez e que a gente conhece, o local que nós estávamos ontem, a gente estava a mais ou menos 1.100 metros de altitude. Então, como a aparição das luzes, nós mapeamos e a olho nu nós entendemos que seria então em nível de linha de horizonte. Chegando nesse nível de linha de horizonte, a gente mapeou essa região aqui através das alturas. Usamos o Google Earth para que a gente pudesse identificar as altimetrias. Então lá nós tínhamos uma altimetria de 1.170 metros e aqui a gente tem a nossa linha do horizonte na casa dos 1.050 até os 1.100 metros. A partir daqui, ô João, já ficaria de certa forma inviável a gente conseguir ver além. Então, ou seja, como as aparições elas foram referentes à linha do horizonte, então aqui a gente está bem próximo a uma das regiões daquela principal luz que aparece à direita, que nós visualizamos na sexta-feira à noite, na quinta-feira à noite. Muito à direita. Ela já entraria na linha de São João. Vamos ver uma coisa. Mesmo que houvesse uma casa com uma luz, não teria a intensidade e a vibração daquelas luzes que nós vimos ao olho nu. Porque ela, olho nu, ela expande, fecha e foca. Então, as luzes de lugares, como nós vimos vários ontem, elas ficam numa dimensão pequena, sem um tipo de vibração e não a cor é diferente. Então, há algo diferente nessas luzes. Disco voador não é, já ficou provado. Região formada de cristal reflete. O cristal, na verdade, ele aflora, aqui no nosso caso, é uma região de minério, é um tipo de minério que é o calcário, né? O Ederson aqui da área de engenharia ele entende melhor como que esse cristal ele surge, né? De que forma que ele surge. Mas, ou seja, isso é muito pertinente. Nossa região ela é bem formada desse tipo de material. Vê isso aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. É todo cristal. O cristal aqui é mato. Ó, cristal, ó. O cristal aqui é mato. Então é algo que absurdo. Flora no chão, ó. Não tem. Ó. Uma flora no chão. Então a região é isso. Mas é como se fosse uma canga. Isso aqui é muito raso, sabe? Isso aqui deve ter cerca de 50 centímetros a 1 metro. É o que a gente chama de rocha metamórfica, né? Uma rocha que foi transformada pelo tempo. Né? Ela não é a rocha matriz, a rocha mãe. Muito provavelmente se você remover essa capa aqui, você vai encontrar um solo mais homogêneo. Se você continuar aprofundando, você vai dar no calcário. Aí sim, aí a gente vai estar em cima de uma formação rochosa que se estende desde aqui da região onde nós estávamos fazendo a vigília e vai até Lavras, né? Tanto que tem muita indústria, produção de cimento na região. Tem um marcador que a gente consegue acessar se tivesse internet aqui. Mas esse marcador que você colocou onde nós estamos? Coloquei igreja. É só uma capela. Mas acho que não tem tanto segredo não, Éder. Não tem tanto. O melhor caminho é esse aqui. Não tem tanto entre sal, tem? Agora precisamos cada vez mais afinar nossas percepções, porque a gente está deduzindo o que não é. Nós vamos ter que ver, chegar ao ponto de dizer, aí a pessoa vai dizer, são gnomos, são elementares, são intras, nós vamos para essa área, porque sonda e disco voador não é. O aparelho está balançando. Tu já te sentiu Já. mais... Hoje tá muito forte. É? Tá muito forte. Mas qual é essa sensação? Como que tu... Do nada. Sim, porque não tem motivo, né? Não. Hoje Tava brincando aqui agora. É. Eu brincando com meu irmão. Não tem.
Do nada, João. Eu sinto do nada. Do nada. É quando aflora, tá? Quando eu tô perto é assim. Quando aflora, me dá essa vontade de chorar do nada. Mas não tem um motivo, não tem uma lembrança ruim, não tem uma situação ruim, não tem um pensamento ruim, nada. Simplesmente aflora e pronto. Quando eu falei, se eu me arrepiar, se eu fico emotivo, acontece, não tem... Aí, ó, isso é uma reação muito interessante, ligada à É sensibilidade, peculiar da sensibilidade dele, né, João? Sim. Cada pessoa tem reação. né? Sim. A dele é por isso que eu vim pra cá. Vamos no meio do mato, gente. Tem alguma trilha, algum trilho de animal, alguma coisa? Vaca dó. Não sei, alguma coisa me chamou pra cá, não sei. Você também foi atrás pra cá? Impressionante, né, Rosa? Como Cada pessoa reage, cada Não, e também paranormal. define a história do que eles estavam interessados, porque aí é justamente no DNA forte, No DNA. né, dessa família, porque nós estamos falando numa família que o pessoal pode fazer várias leituras. Nós estamos Mas falando coincide com de uma algo. família, né, com uma sensibilidade, com uma capacidade paranormal muito grande, ligada justamente aos seres da natureza e ao que a Rosa já começou a identificar como um dos lugares muito fortes nessa formação, criação de híbridos, né, Rosa? Muito. Como um lugar de muito cuidado, né, tipo um santuário deles aqui. Uma sensação, Rosa, aqui? Né? Também Ali dentro também. Que o irmão está conversando, as sensações. Vim pra cá, porque agora que a sensação que eu tive assim que eu desci do carro era pra vir pra cá, pra dentro dessa máquina. você, tanto que você parou o carro, você veio, né? Isso, eu desci assim, uma coisa me ficou pra cá. E você estava bem arrepiado também, sabe? Nossa, aqui, tô arrepiado outra vez. Incrível. Incrível, incrível. Bom, vamos, como eu digo, voar na batatinha um pouco. Vamos voar, vamos deduzir umas coisas que estão ainda não, o quebra-cabeça não fechou. Houve explosões em outros planetas que atingiram a Terra, asteroides, essas coisas. No atingir a Terra, trouxeram certos tipos de animaizinhos. Não animaizinhos, de Vida mais microscópica. vidas microscópicas que com o tempo foram se adaptando e criando também formas. Certo. Então, essas luzes, bom, elas não puderam criar forma, mas criam O fenômeno. o fenômeno. Junto disso, passando Muito tempo. veio os discos voadores que pegaram animais e fizeram Os cruza híbridos. e largaram aqui também. Porque aqui é um lugar onde A natureza é... e ninguém vem interferir, ninguém vai ver nada, porque por isso que eu disse, não é disco voador e não é sonda. É alguma coisa que brota Para sinalizar para sinalizar a presença. e contatar com a genética que Não, já contatava. aí não é a genética deles, porque Sim. eles não são de micróbio. Os micróbios são essas. Mas o micróbio é um bichinho vivo, pequenininho, que ninguém enxerga, né? É. Mas também tem as suas vibrações, que ele sente a vibração de alguma célula dele, junto com a genética que foi criada dentro dessas experiências, aceitou a vibração desses pequenas moléculas.
Então não. Isso aqui é uma coisa que a ciência mais ou menos bate com isso, mas é tão antes dos discos voadores. Depois sim, agora aqui tem lobisomem, mas isso foi já as experiências de discos voadores. Sim, existem os híbridos, é uma região, né, de híbridos, né, é uma região de uma linha paranormal muito forte, né, com uma ligação enorme com esses outros seres, isso está claro, né, porque a hora Porque que não estão contaminados. não estão contaminados. Não entraram na dedução de um cientista, não entraram na dedução de livros, não entraram na dedução de paranormais, Sim, sim. que, querendo ou não, influenciam na sua leitura. Eles vivenciaram, aquilo ali é tal nome. Eles deram nome ao que viram na natureza. Não, e que é muito comum, né? Essa abordagem deles tornou, quer dizer, manteve pura a conexão e a energia. Sim. Sim. Não é porque se trata... Hã? Não, ele que espirrou. Não, veio daqui. Você não espirrou, não? Não, ninguém espirrou. Não é o espirro, é a comunicação. Não, eu ouvi também. Sim, eu ouvi. Ô João e Rosa, e assim, a relação minha e o meu irmão com esse ambiente, ela não é uma relação, como que eu posso te falar? Ela não é uma relação necessariamente de explorar, sabe? Não, ela é uma relação de vir e vivenciar, sentir o cheiro. De estar aqui. A gente gosta de estar aqui. Eu não sei se você percebeu numa propriedade lá embaixo que eu e ele falei assim, olha o cheiro da tenda aí. Que é a propriedade que era da minha avó, quando a gente era criança, que assim, era um lugar que está na nossa memória afetiva, assim. Claro. E tá, a percepção nossa, igual agora tá o barulho do vento, é engraçado, assim, ela é quase como uma música. Isso. Sabe? Como eu disse para vocês ontem da torre, esse é o meu quintal de casa, é um lugar que me faz bem, eu gosto de estar lá. Então esse tipo de ambiente me faz bem. Não é um tipo de coisa que me assusta. Aí vem aquilo que eles dizem, eles precisam das vibrações de vocês para se manter. E aqui eles se sentem protegidos. Claro, a vibração energética, como são seres também, não são seres muito grandes. É isso, Rosa? É isso, seu Eu João. consigo produzir uma energia o suficiente. E preciso da de vocês. Que tem muito a ver com o tio de vocês que vinha pro mato, né? Sim, ele andava só. Né? Andava aqui, se localizava, né? E tinha, quer dizer, esse prazer de estar aqui sozinho, porque sozinho também ninguém estava julgando nada do que ele vivenciava. Ficava... Ele era aquele tipo de pessoa que se ele precisasse passar a noite aqui, o chão bastava. O chão bastava. Ele ia chegar, ele simplesmente ia pegar o bornal dele, que ali dentro provavelmente tinha um pouco de água, um pouco de comida, alguma coisa, e usar aquilo como travesseiro. E os cachorros deitariam ali junto com ele, fornecendo calor, e isso era o suficiente. Ele não iria produzir nenhum abrigo. Ele não ia Porque fazer quando a nem gente fogo. vê esses seriados, essas séries de sobrevivência, você vê as Sim, pessoas sim. preparando abrigo, todo aquele zelo. Não. E não destrutivo. A relação dele com isso daqui, Vem ele ia por chegar aqui, aqui, passar gente, 2, vem 3 por noites aqui. aqui, embora ninguém ia falar assim que teve um humano aqui. Sabe? João, acha o pau aquele para mim aqui, tá? Tem bastante. Acha o pau Eu aqui. já achei. Para vocês verem que nós atravessamos e aqui continua nada, ó. Continua nada. Ó, aqui continua. Podia dizer, mas atrás dessas árvores, desse mato, teria alguma coisa. Tem ali aquilo que eu falei no início. A descida que se junta, ó. Lembra que eu falei que eles têm a ver com isso aqui? Tem, ó. Aqui tem aquele elo que eu falei, ó. Que vai descendo e se junta. Eu estou usando muito a percepção. Ô
houve a presença, né, de um falecido que pediu que você tirasse as meias, né, Rosa? Ah, meu Deus. Não estou acostumada a andar de sapato sem meia, gente. Começando a dizer isso. É difícil para mim. Estou aprendendo. Aqui, ó, segredo para vocês, tá? Conta, querido. Ah, também está sem meia. É de família, então. Ele vai fazer um cajado. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Não, qualquer um. É? Mas tem que ser dessa altura aqui, ó. De sua altura. Você Já achou? achou? João já achou. Não, então ótimo. Eu peguei esse cajado porque ela faz parte de toda essa árvore viva, faz parte de toda a história. Então ela é uma energia viva que está conversando com uma pessoa que também é uma energia viva da cidade, do local, do contexto. Eu só sou o instrumento. Isso substitui o aparelho. Por isso que os aparelhos não funcionaram. Sim, tem outro tipo de energia aqui. Tem outro tipo de energia. Essa energia não está contaminada. Mesmo que vai fazer os teus passeios, leva o cajado, tá? É dele. Eu tenho o meu, né, João? Sim. Não posso substituir o meu. Vamos botar assim, que vocês falam tanto, guardião, estudei, fiz curso, o astral me Não fala disse... mal dos outros, só fala que é o guardião dele. Não, eu falo sim, porque essa palhaçada... Ah, Ô Rosa, então quer dizer que apareceu um preto velho na família? deve ter tido um preto velho na família e ninguém Olha, então dá percebe. para ele aqui na mata. Ó, querido. E aí tu vai começar a conversar, eu vou, daqui pra frente eu te ensino a falar com ele. Como é tu com a tua essência, não tem nada de religião, não tem nada de... É uma coisa que o povo, não, que a cultura não ensina. E só pode se comunicar quem tem permissão, não é quem quer. Porque ele não ganhou permissão, só ele. Porque ele que está mais aqui, ele que vive mais, ele que vibra. Posso dizer uma coisa? É um elogio. Ele é mais simples que ele. Pessoal, vocês viram que os tais mistérios são coisas que já se sabe. Antigamente cada um traduzia da sua forma. Sempre houve esses, vamos colocar esses fenômenos da natureza, mas quando a igreja surgiu, ela escondeu isso, traduzindo como pecado, como coisa negativa. Por quê? Porque eles sabiam que isso tudo predomina na história do planeta, e em cada ser humano que tem as suas percepções pode haver um contato e um conhecimento maior do que é dado por religiões, pela ciência, até pelos próprios livros que omitem muita coisa. Estamos aqui falando com uma verdade que não existe, que ela é negada, porque não é para todos, são para as pessoas que têm a sensibilidade. E outra coisa, que tem a sensibilidade e não se influenciou em egos, em leituras, e nada. Vamos mostrar exemplos. O tio dele era uma pessoa que nem banho, tudo bem, podia tomar um banho, mas ele preferiu não. A mãe via a coisa, isso já é uma genética que manteve viva esse elo da natureza, esse elo dos fenômenos, esse elo do... Eu vou botar a fantasia já uma leitura uma leitura dos gnomos, uma leitura disso. São seres que vieram, o caso dele, há gnomos, mas está numa espécie muito extinta, o lobisomem, que já é uma ciência recente
dos discos voadores, mas há uma história de contexto de pequenas moléculas que vieram de outros planetas, que se adaptaram ao nosso sistema Atmosférico e geológico. Que vibra, mas eles têm uma vibração que pessoas com as suas capacidades conseguem se comunicar. Quando eu digo que a história é hereditária, a mãe veio, todo mundo via, o tio viu, caiu para ele. Porque, com todo respeito, é um elogio, ele é uma pessoa simples, humilde, aceita e não está querendo o risco no céu. Ele só está querendo a casa para morar, o carro para passear, não é aquele, agora eu quero comprar isso aqui, sabe? Não está querendo, ele é uma pessoa satisfeita com o seu ser. E quem é satisfeito com o seu ser, consegue ter a simplicidade de viver a sua história genética. Não é porque você fez cursinho, não é porque você tem sensibilidade, não é porque você se rotula que você tem a sustentação cósmica e a sua genética. Tanto é que a gente sauda o quê? Eu saldo meus ancestrais. Ancestrais não quer dizer avô, bisavô, tataravô. Ancestrais é tudo que deu início ao planeta Terra positivo. O que a gente viveu ali dentro é indescritível, não sei se vai ao ar. Vai, claro que vai. Assim, mas para sentir, acho que a pessoa tinha que estar aqui, para ver o que a gente viu. É o que eu tinha te falado, eu não vou falar nada a não ser estando no lugar. Qualquer coisa sem a vivência, eu acho, eu lembro, então precisa ser vivenciado. Todo o processo sobrenatural precisa ser vivenciado. Encerrar para almoçar. Isso mesmo. Então vamos. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu intuí o nome dessa energia e depois a gente foi confirmar que essa é a energia telúrica. Mais sobre isso nesse episódio. Só para vocês entenderem, né, a ligação fantástica dessa família com tudo isso e que começa... Porque tem que fazer sentido. E é isso que está fazendo. Então, vocês viram, a gente voltou, como é o terceiro dia de gravação. A gente hoje filmou o dia todo, né, nos pontos importantes, né, para o pessoal poder localizar e ver. Vocês viram como a pesquisa deles é detalhada, é técnica, é racional, sabe? É científica, né? É cansativa, foi o dia Ninguém disse que ia ser fácil. E chegamos no, quer dizer, aí voltamos, estamos voltando à noite agora, né, para fazer uma coisa, né? Mas aí, claro, já fomos ali, né, o Giovanni já levou ali no ponto. Eu achei importante mostrar o ponto onde ele viu a materialização do cajado, né, que é uma situação que a gente também está sendo muito cuidadoso, né, no que mostra dessa parte do cajado, né? Nós estamos subindo para ter uma instrução. A instrução a gente não vai mostrar, porque isso é muito particular, gente. Não é uma coisa assim, não. A gente sabe como são as pessoas, né? Que elas vão querer fazer igual e não é assim, né? Então tem que ter um critério muito grande e a gente vai fazer a instrução, vai filmar o início e vai filmar o final. Bom, as nossas 2 primeiras noites de vigília foram aqui. À noite, vocês vão ver o decorrer do processo, pois hoje, o dia todo, nós fomos nos lugares que foram mapeados pelo Google e para encerrar, nós voltamos aqui de novo. Então vamos ver hoje como é que
que como vai ser fechado, para vocês perceberem que o sobrenatural não tem controle. São peças que têm seus próprios ímãs, que vão se encaixando independente da razão, da energia racional, do querer, da própria organização. Ela por si vai uma atraindo a outra e fechando o processo. Isso é um processo sobrenatural. Eu tô achando que foi para mim hoje, assim, uma libertação, tá? Eu tive durante muito tempo uma cabeça muito pesada, cheia de coisas que eu não fazia a mínima ideia do que era. E mediante a presença de vocês aqui que me ajudaram a desbloquear uma série de coisas e principalmente identificar uma outra série de coisas, eu consegui, na verdade, ter Hoje eu estou me sentindo mais tranquilo. Estou sentindo mais leve. Tem muito nó desatado, mas ainda tem muito nó para desatar. Só que eles já estão acontecendo de uma forma sem esperar de forma nenhuma. Então, assim, o que eu estou achando é fantástico. Vamos para o processo. Fica aqui em pé e explica o que tu vai fazer. Eu vou dar para ele uns toques, porque ninguém vai ensinar, ninguém vai criar regra. Isso é contra o sobrenatural. Eu vou dar a segurança que ele precisa para que ele saiba lidar sem criar medo, sem arrumar desculpas. Aí a gente pesquisou o que é uma energia telúrica, que vem da Terra, que é uma energia e que tem tudo a ver com aqueles micro-organismos que a Rosa falou, que vieram num cometa, num asteroide, ou não se sabe a proporção disso e nem em época, mas que se formou essa energia e que sustenta também toda essa vida animal, essa linha, né, de seres extremamente naturais, importantes, sensíveis, com uma simbiose enorme com a natureza, com o planeta, né, com os cristais, né? Esses cristais eu acho que também é uma camada de proteção, né, Rosa? Onde existe uma sintonia fina com a genética dessa família que a gente está conhecendo, vocês estão conhecendo um processo muito particular, né, que eles estão permitindo divulgar. É uma responsabilidade muito grande nossa trazer isso, mas agora na verdade, é responsabilidade deles. Eles tinham questões a serem respondidas, eles tinham fenômenos que precisavam ser entendidos. E quando entenderam que vinha da própria família, do próprio tio, né, uma força que depois... Da mãe. É isso que está acontecendo. Isso não é ficção. Isso é a realidade onde a força da raça humana se mostra pura. Esse é o ponto. E é isso que nós estamos tentando dizer. O ser humano, ele vai ter uma saída, ele vai ter uma organização quando olhar para a sua essência. Isso é a essência. Não é essa sociedade que nós estamos vendo que ela está implodindo, que ela está nos arrastando sem princípios, sem valores. A nossa parte... eu acho que está sendo muito bem feita, onde com pessoas que dois baita homens chorando, porque estão em cima da essência, né, da sua genética, uma conexão poderosa com a Terra, com os seres. E agora nós vamos para a última etapa desse episódio. Aqui, amado, faz favor. Eu só vou vou mostrar que tu precisa fazer o equilíbrio, tá? Tamo junto. Dá um abraço aqui, seu preto velho. Pô. Não tem que falar mais nada não, velho. Tamo junto. É. É isso aí, cara.